Olá, gente querida que está todo sábado ligadinho no canal Olive TV com a gente. No programa de hoje, nós vamos receber um casal super especial no quadro Papo Cristão. Você não pode perder as entrevistas da pastora Elisa. E hoje, eu quero dividir com você o lema da nossa igreja. O número 1 é pequeno demais para se chegar à grandeza. Não se esqueça disso, você precisa de alguém. Olá, graça e paz para vocês que estão aí ligadinhos no quadro Papo Cristão do programa Abundante Vida. Hoje nós estamos aqui com um casal muito especial também, como todos os sábados, nós trazemos pessoas super especiais para estar aqui. E eles vão contar para a gente hoje o que Deus tem feito na vida deles. Deus tem feito coisas maravilhosas na vida deles e como a finalidade do nosso quadro é evidenciar aquilo que Deus tem feito na vida das pessoas, nós trouxemos hoje aqui o Esdras e a Evelyn para contar pra gente aquilo que Deus tem feito na vida deles. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde. Boa tarde, Esdras. Boa tarde. Como eu já falei, estou super feliz de ter vocês aqui. Eu já conheço um pouco da história de vocês, né? Mas eu quero que hoje a gente conte para os nossos irmãos telespectadores aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E a gente pode ver como Deus tem agido na vida de vocês, como Deus tem sido presente em cada detalhe, em cada circunstância. O Senhor tem abençoado vocês grandemente, né? E para a gente chegar no ápice dessa conversa, né? Eu quero saber, vocês são de que estado no Brasil? Somos do Espírito Santo. São os dois do Espírito Santo. E como que vocês se conheceram? Porque eu sei que a Evelyn esteve aqui um tempo. Como que vocês se conheceram? Bem, eu estive no Brasil em 2007 e, enfim, eu estava esperando, orando no Senhor. Eu estava sozinha há algum tempo e eu estava orando ao Senhor, eu estava esperando alguém do Senhor, não estava procurando uma pessoa por mim. Eu tinha decidido pela primeira vez que eu ia deixar mesmo completamente nas mãos do Senhor e eu estava conseguindo fazer isso, estava tendo graça do Senhor e eu estava conseguindo mesmo perseverar nisso, desde o começo. E através de uma amiga em comum, eu fui apresentada ao Esdras. E nós, enfim, nós somos da mesma cidade, né? Nós acabamos nos conhecendo. Quando você saiu daqui em 2007, você sentiu alguma coisa que o Senhor ia mostrar para você lá, alguma coisa? Ou... Não, na verdade eu não estava cultivando nenhuma espécie de ansiedade. Na verdade, essa minha amiga tinha falado para mim do Esdras já, mas eu não estava cultivando nenhum tipo de ansiedade. Como eu disse, eu estava tendo muita graça nesse tempo que eu realmente deixei mesmo nas mãos do Senhor e se fosse para ser, seria, sabe? Algo que fosse certo, algo que não fosse não somente sério, mas algo que fosse ficar, sabe? E é por isso que eu estava mesmo esperando nos. E você sempre foi cristã, Evelyn? Não, eu nunca fui. Quando eu era criança, nós somos de uma família católica, né? Nós éramos católicos, eu era católica muito praticante, né? Eu cantava na igreja católica. Eu participava de corais na igreja católica, eu vivia dentro da igreja católica, né? É engraçado que a gente sempre fala de católicos, sou católico não praticante. Eu fui uma católica, uma criança católica muito praticante. Porém, eu tive vizinhos cristãos. Meus vizinhos eram cristãos, eram evangélicos. E tem um fato até engraçado, que eu cantava na católica e cantava na Assembleia de Deus, da rua da casa da minha avó. E ela não podia nunca me ver lá. E eu sempre cantava lá atrás, escondidinha. Minhas amigas eram maiores e eu ficava atrás. Ó, lágrimas, lá atrás. Então, você sabia que o Senhor podia prover essa bênção para você que você estava esperando? Sabia, eu confiava no Senhor. Eu sempre tive essa confiança no Senhor. Porém, na adolescência, ou até após isso, enquanto a gente faz as nossas escolhas não corretas, não de acordo com o que o Senhor quer para nós, quando nós nem ouvimos mesmo do Senhor, né? Quando na minha vida eu pensei que
várias coisas tinham vindo, não, é de Deus, isso é de Deus e agora vai ser. E na verdade eu não estava ouvindo direito o Senhor, eu estava ouvindo a mim mesma. E até então, o que tinha acontecido tinham sido muitos erros até. Então, foi um momento decisivo na minha vida. Foi uma transição, foi um mover de águas, uma mudança geral nesse meu tipo de pensamento, de comportamento. E Esdras, diz pra mim, como que foi esse encontro com a Evelyn? Como ela disse, a gente tinha uma amiga em comum, né? E a encontrei, assim, numa farmácia, né? Foi, assim, na verdade eu não sei explicar muito bem, naquele momento ali, como foi, porque foi muito rápido, né? Porque a gente foi se conhecendo aos poucos, né? E foi o que me atraiu nela, assim, a princípio, assim, foi a simpatia, né? E foi uma coisa, foi muito... Eu, quando estava orando ao Senhor, eu pedi ao Senhor que fosse uma coisa como se fosse... Igual na história de adolescente, né? Que ele sonha com aquela menina, que é aquela coisa pura, né? E para mim foi uma coisa assim, aos poucos, né? Fomos conhecendo, conversando. Então vocês dois tinham algo em comum. Ela buscava no Senhor e você também buscava no Senhor. Eu tava orando ao Senhor, depois de dar tanta cabeçada na parede, né? A gente enjoa, né, de ficar só tomando as próprias decisões, né, sem consultar o Senhor. E eu decidi fazer o que o Senhor achava melhor, né? Decidi consultar o Senhor, orar, buscar dele, fazer prova com ele para saber se na verdade era aquilo que ele tinha para mim. E as coisas foram acontecendo e hoje nós estamos aqui, né? Amém. Evelyn, o que chamou a atenção no Esdras? O fato dele também estar perseverando, como eu no Senhor. O fato da paciência dele. Nós não começamos logo a ter um relacionamento. Ele vinha me visitar, nós conversávamos, né? E ele já sabia, no entanto, ele já sabia o que eu queria, eu sabia o que ele queria. A única preocupação que eu tinha era que ele morava lá e eu morava aqui. Então, bateu aquela ansiedade humana no momento. Que até então que eu estava quietinha, esperando no Senhor, era tudo mais fácil, né? Se eu ficasse mais 1, 2 anos sozinha, eu creio que o Senhor daria graça. Mas aí ele já tinha aparecido, ele apareceu. E foi acontecendo que a gente começou a se ver todos os dias, ele passava lá para me visitar. E de repente eu queria ver muito mais ele. Você teve que vir embora? Eu tive que vir embora. Eu tinha passagem marcada para uns dias depois, foram 1 mês e alguns dias depois. E eu tive que voltar para a Inglaterra. Eu tinha algumas coisas para resolver aqui. E, enfim, eu tinha que voltar. E daí, como que foi esse processo? É isso que eu quero que você me conte. Como que foi esse processo dessa espera? O Esdras lá no Brasil, você aqui. Vocês já tinham se casado? Não, nós não tínhamos nos casado. Até porque que nós continuávamos orando. Eu estava... Não é que eu não tinha uma insegurança, mas... Eu creio que a gente deve fazer prova com o Senhor. E eu não tinha uma insegurança do Esdras, mas eu tinha insegurança das minhas escolhas. Eu queria ter certeza se aquilo não seria precipitado da minha parte, se eu não faria algo que seria temporão, se eu não faria algo que seria passageiro, um erro, né? Então nós oramos, nós ficamos orando, foi uma volta muito árdua, né? A primeira vez. E eu voltei, em janeiro eu voltei. Nós continuamos um relacionamento através da internet, telefone, muita internet. Telefone que é barato? Nem tanto. Lá não, né? Lá não. E nós continuamos esse relacionamento. E eu voltei ao Brasil depois de 1 ano. 2008. 2008 eu voltei ao Brasil. E eu falei para o Senhor, vai ser a definição de tudo. Como vai ser tudo agora, e a gente conversou mais, a gente
teve essa chance de ficar junto de novo um pouco, mas eu voltei para a Inglaterra de novo. Esdras, e me conta, você lá, como que foi esse tempo que você ficou lá sozinho, namorando, agora namorando a Evelyn, mas lá no Brasil e a Evelyn aqui? A gente sofreu com o bode embarcado, né? e foi eu achei que meu lance de aquela conversa de deserto tinha acabado, eu tinha acabado de entrar em um, né? E foi muito difícil. Foi uma experiência nova na minha vida, porque às vezes eu via situações de casais, né? Reportagens de casais que namoravam pela internet, e eu falava, isso não é pra mim não, isso aí eu não aceito. Acabando que abri a boca e acabou acontecendo comigo, né? Jó, o que eu mais temia... É verdade. Mas ali foi deserto, mas a palavra diz que é no deserto que a gente aprende, né? E eu creio que o Senhor está me preparando não só nessa área sentimental, mas em outras áreas também. Foi difícil esperar até eu vir para cá. Na verdade, eu não estava nem acreditando muito que você viria. Que eu viria, estava acreditando mais que ela iria para lá. Porque, na verdade, antes de eu conhecer a Evelyn, eu tinha vontade de viajar para a Europa. Só que eu não tinha uma iniciativa, né? E através dela que começou a vir, né? Comecei a lembrar da vontade que eu tinha, né? E foi um pontapé, né? Mas foi, além de aprendizado, foi difícil sim, mas foi demorado, mas graças a Deus, quando você está buscando a Deus, você está buscando a orientação do Senhor, você consegue passar, né? É pior quando você passa pelo vale sem Deus, então é complicado. Mas Deus estava a todo momento e Deus tinha um propósito a todo momento, né? Nessa espera. Nessa espera. Então, em 2008, a Evelyn voltou e o Esdras ficou. Aí qual foi o processo? O processo foi em 2008, foi quando... Não, nós continuamos em 2008, 2009. Ainda lá no Brasil, sim, e você aqui. Sim, era engraçado e nós víamos a mão do Senhor que às vezes quando eu estava pensando em desistir e ir embora, o Senhor revestia ele de força e ele me dava força de lá. Quando ele estava meio para baixo, eu estava mais forte. E o Senhor balanceou até isso. Isso foi lindo mesmo na nossa vida. E foram assim, aniversários, Dia dos Namorados, Natal, né? Foram 2 anos de muita espera, até porque eu tinha coisas para resolver aqui, que muitas vezes eu pensei em jogar tudo para o alto e ir. E quando eu tinha decidido ir mesmo, e o Esdras falava assim, vem para o Brasil, que ele falou, você não quer sair daí. E eu falei, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, será que eu não quero sair daqui mesmo? Será que eu estou me prendendo? Mas eu tinha uma certeza. Eu tinha uma certeza de que as coisas iam acontecer aqui. O Senhor me dava essa paz, sabe? Mas teve um dia que eu fiz uma prova com o Senhor, que eu fiz mesmo uma prova com o Senhor, e o Esdras, o Esdras falava comigo, então vem pra cá que a gente vai dar um jeito. E eu falei, então tá bom. E eu orei, eu fui pro meu quarto, eu orei e falei, Senhor, eu vou agora, é minha decisão. E eu já comecei a pensar como que eu mandaria algumas coisas, enfim. Tinha decidido ir embora? Tinha decidido ir embora nesses 2 anos, né? 2008, 2009. Foi quando o Senhor me deu uma palavra lá em João, que falava, que foi claramente para mim, que fala assim, não saia da cidade até que eu mande fogo do céu. Eu não tinha mais o que fazer. Aí não tinha mais escolha. Aí eu falei, Senhor, eu quero agora só uma confirmação disso. E eu liguei pro Esdras, eu falei assim, Esdras, eu quero ir. Eu decidi ir. Ele falou, não vem. E eu falei, amém. Por que, Esdras? Eu não conseguia me ver aqui na Europa. Na Inglaterra, eu só conseguia ver ela indo para lá. Aí quando ela decidiu ir, você fala, não vem. Eu tinha falado para ela, vem para cá, já estava pensando, eu não vou para lá mesmo, não vai ter como ir, eu não sei como que eu vou fazer naquele lugar, então vou chamar ela para vir para cá e acabou. Aí ela liga um dia e fala, tô preparada para ir, aí
Eu voltei para trás, falei, não vem não. Não vem não. Eu não sei por que eu falei, mas eu acho que, como ela falou, né? O Senhor ele tinha uma maneira bem estranha de trabalhar com a gente, né? É assim que Ele faz. Um concordava em uma coisa, outro lá já pensava depois como que ia ser e eu sei que o Senhor trabalha de uma forma que só Ele mesmo sabe, né? Explicar, né? A gente não consegue muitas vezes entender. A gente entende depois, né? Nosso Deus é maravilhoso. E daí? Aí o Esdras falou, não vem. Não vem. E você já estava querendo botar as coisas no navio. Então tá bom, Senhor, então dá graça, né? Mais graça. E foi indo e nós conseguimos marcar o nosso casamento no Brasil. Porque eu falei agora a gente só vai se ver casado. Casados que a gente vai se ver agora. A gente não vai correr mais riscos, vamos estar casado e pronto. E foi uma luta, era tudo uma luta e parecia tudo tão difícil de chorar. Por que é tudo tão difícil pra gente? A gente tá fazendo tudo direito. E nós choramos muito aos pés do Senhor com isso, porque, enfim, era realmente, pela primeira vez na minha vida, eu estava completamente na dependência do Senhor, totalmente. Eu falei, Senhor, o Senhor falou para mim ficar, então dá graça. E eu falo que foi lindo, porque as pessoas, você via que as pessoas sentiam pena. O Esdras passou por isso no Brasil. Você tinha pena, como você tem namorado? Você tem namorado lá. Mas arranja outro aqui. Sabe, as pessoas com o lado mais fácil, o jeitinho mais fácil. E você ter que passar por aquilo, romper aquilo e sem sentir pena de si mesmo. Porque, na verdade, quando você confia no Senhor, você não sente pena de si mesmo. Você não sente, você acha até estranho, você acha, né, mais fácil sentir pena da pessoa do que de você mesma. Porque você sabe que você tá fixado onde o Senhor quer. E, enfim, eu estava num período de muita oração, de muita busca. E o Senhor falava comigo em bom som, nesse momento. Em alto e bom som. Enfim, em 2010, nós casamos. 2010 nós casamos por procuração. Isso que eu ia perguntar, vocês casaram por procuração? Por procuração. O Esdras casou com uma tia minha no Brasil. E nós casamos. Estávamos oficialmente casados. Enfim, tinha fechado uma página. Porém, ainda separados. Ciclo tinha se fechado, mas ainda o Esdras lá no Brasil e a Evelyn aqui. Eu aqui. E daí, como que foi agora esse processo para o Esdras vir? Também árduo, tinha que ser. E em 2010, eu falei para o Senhor que eu queria casar na igreja. Eu queria o Esdras aqui, eu queria casar na igreja. E nós tínhamos uma dificuldade porque eu tinha conseguido um emprego e eu precisava de 6 meses nesse emprego para me ter todos os payslips necessários para mandar para o home office para poder pedir o visto dele. Porém, eu não tinha isso, eu não tinha esse tempo ainda nesse trabalho. E, enfim, eu falei para o Senhor que eu queria o Esdras aqui. Eu não aceito agora estar casada com ele e ele está lá. E depois nós casamos em setembro. Né? Em setembro. Eu falei para o Senhor, eu quero. Eu já estava tão assim que eu falei assim, Senhor, eu estou podendo, então eu quero. E ali foi uma, não foi uma precipitação, mas foi uma ansiedade. E nós viemos e o Esdras veio sem visto, sem nada. E o Senhor foi lindo, o Senhor foi lindo. Foi até uma experiência muito linda esse dia, porque eu estava orando muito por esses dias. E eu sabia que não era uma coisa assim... Eu podia ter esperado para o visto dele sair, mas eu queria ver meu marido, eu queria ver ele, eu queria ver meu marido. E o Senhor deu de presente para você isso? Foi um presente. Porque nem na entrada do Esdras teve problemas. Não houve nenhum problema. O Senhor falou uma noite comigo que o Senhor falou e confirmou isso pelo agente da imigração. Falou que não haveria problemas dele entrar e o agente da imigração, na hora que ele estava falando comigo, né, fazendo as perguntas para ele falou que não haveria problema. Enfim, ele repetiu a mesma coisa que o Senhor tinha dito numa noite antes para mim. Ele veio, nós nos casamos na igreja. Amém. E hoje vocês estão aqui,
casados, né? Mas eu quero saber se durante esse tempo que o Esdras esteve sozinho lá e que a Evelyn esteve sozinha aqui, você teve ajuda de alguém? Você pôde contar com alguém, com pessoas? Eu pude contar com a minha família aqui, que eu tenho na Inglaterra, minha família da igreja, os meus pastores, que sempre me ouviram, sempre me deram todo o suporte, às vezes sem palavras, às vezes com muitas palavras. E o Senhor foi muito fiel nisso, nessa minha família que eu tenho aqui, que eu encontro hoje dentro da igreja. E eu só tenho mesmo a agradecer muito. Amém. Que eu creio que não seria a mesma coisa se eu não tivesse tido tanto suporte, oração dos meus irmãos, dos meus pastores. A comunhão com a igreja, irmãos, porque né? Eu não parei, mesmo que às vezes, né, fosse dessa mesma vontade de parar, eu não parei, enfim. Tava aqui, eu lembro que a gente preparou umas músicas para cantar e você tava aqui nos ensaios. Também, eu fui no encontro de mulheres que foi fundamental nesse meu processo, né? Inclusive depois do encontro de mulheres foi quando eu fiquei brave, que eu falei, eu vou embora. Eu falei assim, dá um jeito, eu vou embora mesmo, que eu não vou ficar mais assim. E você lá, Esdras, teve uma companhia humana ou foi só sua guitarra mesmo? Conta pra mim. Né, a guitarra, era até difícil botar a mão na guitarra porque era luta por tudo quanto é lado, né? E isso só fez eu me aproximar de Deus mais e mais. Eu estava sempre em todas as orações, até a oração das mulheres eu estava. Foi uma coisa louca mesmo. Mas ali eu aprendi a buscar o Senhor, esperar o Senhor falar, porque tem um momento que Deus fala e a gente tem que se calar. Né? Tem o momento que o Senhor fica calado, então a gente não tem que fazer nada, só esperar nele. E lá era eu e minha coragem, né? Porque, na verdade, foi difícil para mim, ninguém entendia. Ninguém conseguia entender. Como que você vai namorar, você vai esperar uma pessoa, depois que casou lá por procuração, até um amigo brincou comigo, falou, ué, rapaz, você casou com a tia dela, e agora? Como que vai ser? Casou, vai ficar assim? Não vai? Então, quer dizer, apesar de estar brincando comigo, eu fiquei meio assustado, né, no momento, mas eu fechei a boca e falei, vou deixar o Senhor fazer. Amém, o Senhor fez. E buscando o Senhor, as coisas foram acontecendo no tempo do Senhor, até que vim para cá. Amém, nós tivemos o prazer, né, o pastor Gesiel teve o prazer de celebrar o casamento de vocês, né? E agora, Evelyn, eu queria que você olhasse ali para aquela câmera e eu gostaria que você, porque antes da gente começar a entrevista, você falou para mim que o Senhor te deu um recomeço. E eu sei que tem muitas pessoas que nos assistem que elas precisam de um recomeço, mas elas não sabem por onde começar, aonde buscar. E eu queria que você deixasse uma palavra para essas pessoas. Eu creio que esse momento para mim foi de aprendizado, de muito aprendizado. E hoje eu entendo bem o que é um recomeço no Senhor. O que é um recomeço em que você entrega para o Senhor e fala, Senhor, esse é o meu recomeço, mas também é o nosso. É o seu recomeço, é a sua chance de agir na minha vida. E eu creio que o primeiro passo é entregar para o Senhor, entregar mesmo, completamente, perseverar no Senhor e não desistir, jamais, em nenhum momento. Amém. Se você tivesse que falar uma palavra em 1 segundo para o Esdras, que seria? Amo. Esdras. Amo. Amém. Que o Senhor abençoe vocês. Eu fico imensamente feliz porque eu participei da história de vocês, né, aqui perto da Evelyn. E eu fico imensamente feliz e grata ao Senhor, porque às vezes as pessoas dão sentenças a nosso respeito, mas a última palavra sempre é do Senhor, né? Amém. E Ele sempre tem o melhor. A Bíblia fala assim que eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Amém. Pensamentos de paz, pensamentos de bem, para dar o fim que desejais, né? Esse é o nosso Deus. O Senhor, eu sempre falo que Ele não vê o que a gente é hoje, o que a gente foi, mas aonde a gente pode chegar com a presença dEle na nossa vida.
E eu creio, olho para vocês hoje e vejo um casal em potencial para levar Jesus para outras pessoas e transformar outras pessoas também. Amém. Quero agradecer a vocês por estarem aqui hoje. Sei que foi complicado para vocês estarem aqui, mas que o Senhor recompense grandemente e que use vocês no propósito que Ele tem na vida de vocês. Amém? Amém? Que Deus abençoe vocês. E nós ficamos por aqui hoje com o nosso quadro Papo Cristão, gratos ao Senhor pelo que Ele fez na vida da Evelyn e dizendo a você que Ele pode fazer na sua vida também. Como Ele fez na vida da Evelyn e do Esdras, Ele pode fazer muito mais do que você pensa. Ele pode fazer. Deus abençoe. Vejo você sábado que vem.